E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos começar hoje a nossa terceira aula sobre frações. Hoje a gente vai falar sobre divisão de fração e um pouquinho de porcentagem envolvendo frações. Aqui a gente tem três exemplos, de divisão de frações, o qual a gente vai resolver agora. Então vamos lá pessoal, vamos começar a resolver os nossos três exemplos aqui. Então a gente tem três divisões, vamos começar pela primeira aqui de cima. Então a gente tem aqui uma divisão de fração, como é que funciona? Você vai copiar a primeira fração, tá? Então eu copiei a primeira fração aqui, e você vai multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é o seguinte, o número que está embaixo, nesse caso, ele vai subir, e o que está em cima, ele vai descer. Fez isso, vai fazer igual multiplicação, igual a gente aprendeu antes. Multiplicação de fração, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 3 vezes 2, 6, 4 vezes 3, 12. Chegou aqui, você pode observar que o 6 e o 12 estão na tabuada do 6. Então, eu consigo simplificar por 6, Então, eu vou dividir tanto em cima quanto embaixo por 6. 6 dividido por 6 vai dar 1 e 12 dividido por 6 vai dar 2. Chegando assim à forma irredutível, eu não consigo diminuir mais do que isso. Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui o B agora. Então, a gente tem aqui a divisão da fração 15 oitavos dividido por 3, A gente não pode se esquecer, que embaixo desse 3, a gente vai ter o número 1, E apaga, Viviane, não dá para escrever esse 1 aqui. Então, vamos resolver aqui o nosso exemplo B. A gente tem a fração 15 oitavos, Dividido por 3. Esse 3 aqui, se você observar, não tem nada embaixo dele, Então, a gente tem que lembrar, que quando você não tem nada embaixo de um número natural, você tem o número 1, Então, aqui embaixo tem o número 1. Então, a mesma regra do de cima, divisão de fração. Você vai copiar o primeiro, Então, eu copiei o primeiro aqui e multiplica pelo inverso do segundo. Nesse caso, o 1 sobe e o 3 desce. Chegou aqui, a gente vai resolver igual multiplicação. De cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. 15 vezes 1 dá 15, 8 vezes 3, 24. Chegou nesse 15 sobre 24, tem que pensar. Sempre que você resolve, tem que pensar. Tem algum número que consegue dividir os dois ao mesmo tempo? Ah, professor, nesse caso tem. Quem? Ah, tem o 3. Então, eu vou dividir tanto em cima quanto embaixo por 3, Então, se eu pegar o de cima, 15, e dividir por 3, eu vou achar a resposta 5. E se eu pegar o 24 e dividir por 3, eu achei a resposta 8. Logo, essa fração 5 oitavos, eu não consigo mais simplificar, Então, acaba se tornando uma fração irredutível, no qual eu não consigo mais simplificar além do que eu já fiz, tá? Agora, vamos para o exemplo C. No exemplo C, mesma coisa, A gente tem duas frações, uma divisão. Divisão de fração, Eu copio a primeira fração, como está aqui, e multiplico pelo inverso da segunda. Chegou aqui, igual às outras, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 3 vezes 2 vai dar 6, 8 vezes 15 dá 120. Chegou aqui, o 6 e o 120, já é mais, acredito eu que seja mais fácil de vocês observarem, que dá para dividir por 6, Então, o 6 e o 120 dá para dividir por 6. 6 por 6 eu vou encontrar a resposta 1, certo? E 120 por 6 vai dar 20. Então, eu achei a fração 1/20, tá? 1/20, tá bom? Então, com isso a gente acaba a nossa divisão de fração. Então, vamos continuar agora nos nossos slides. Então, vamos lá, pessoal. Desculpa, Viviane, para rapidinho. Então, pessoal, com isso a gente finaliza aqui a divisão de fração, Espero que vocês tenham compreendido. Pode ver que é coisa de nenenzinho, Coisa bem fácil, bem simplesinha, E vamos prosseguir, então, no nosso conteúdo, que é a porcentagem. Então, a gente tem aqui porcentagem, Então, a gente tem o exemplo aqui, a porcentagem de 25%, Então, a gente tem que saber, quando a gente fala 25%, esse por é um símbolo de fração, Então, é 25 por sobre, 100. Esse 100 vem de 100, então fica 25 sobre 100, Se observar ali, 25 e o 100 está na tabuada do 25. Então, eu simplifico essa fração e encontro a fração 1/4, Então, porcentagem nada mais é do que uma forma diferente de você escrever uma fração, tá? Então, a gente vai resolver agora um exemplo, envolvendo porcentagem, um pequeno probleminha, Então, a gente vai ver o probleminha aqui. Na escola de música, Dó, Ré, Mi, há 300 alunos. Para a apresentação no final do ano, serão escolhidos 20% dos alunos. Quantos alunos serão selecionados? Então, a gente agora vai resolvendo a nossa lousa. Voltamos aqui, pessoal, para o nosso exercício, nosso exemplo. Então, a gente tem aqui no enunciado, a gente percebe que tem
300 alunos, e desses 300 alunos, vão ser escolhidos 20%, né? Então, a gente tem 300 alunos e vai ser escolhidos 20% desses alunos, tá? Então, como é que funciona, né? A gente tem que pensar o seguinte, é 20% de quê? É 20% dos 300 alunos, então é 20% de 300 alunos. Na matemática, quando você vê essa pequena letrinha aqui, ó, essa pequena palavra, né, D, né, o D na matemática é uma conta de multiplicação, tá? Então, nesse caso, eu ficaria 20% vezes o 300. Né? Como a gente viu no nosso slide, o 20% é a mesma coisa de 20 por 100, né? Vezes 300. Né? E embaixo do 300 não tem ninguém, logo tem o número 1. Né? E a gente faz, igual a gente viu antes, multiplicação de fração, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 20 vezes 300 vai dar 6.000. Dividido, o 100 vezes 1 vai dar 100. Chegou aqui, né? Em vez de a gente dividir na chave, a gente consegue cancelar, né? Ó, esse zero cancela esse zero, eu estou simplificando essa fração, né? Então, eu estou dividindo por 10, mas dá para cortar mais um zero. Então, eu vou dividir tudo por 100, sobrando aqui em cima o número 60. Logo, a pergunta do exercício, quantos alunos serão selecionados? Nesse caso, serão selecionados 60 alunos. Tá? Com isso, nós concluímos o nosso exercício de porcentagem. Tá? Vamos voltar agora para o nosso slide. Então, a gente acabou de resolver o nosso exemplo de porcentagem. Vocês viram que não é uma coisa tão difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Né? E com isso, a gente conclui porcentagem e também concluímos a nossa aula de hoje. Né? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só perguntar na aula online. Né? E é nosso.